Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, como estamos em janeiro de 2021, gostaríamos de lembrar aos estudiosos do Espiritismo, aos pesquisadores da ciência do Espiritismo, que o Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, completa, agora este ano, completa 164 anos de lançamento. E apenas para esclarecimento, esta obra, em sua primeira edição, com 500 e poucas perguntas, foi a primeira edição, foi a 18 de abril de 1857, em Paris, a capital da França, como todos têm conhecimento. Só um ano depois é que a mesma obra, O Livro dos Espíritos, foi publicado, a segunda edição, completa e definitiva até hoje, 1019 perguntas que nós consideramos entrevista longa de Allan Kardec, o missionário do Espiritismo, de Allan Kardec, aos espíritos superiores, que são os verdadeiros autores do conteúdo do Livro dos Espíritos, e, portanto, a revelação espírita, a terceira revelação de Deus à humanidade. E, portanto, nós aproveitamos estes 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, cujo lançamento dividiu a humanidade em duas eras, antes do Espiritismo, depois do Espiritismo. E o marco que estabelece ou estabeleceu essa divisão histórica da humanidade foi o lançamento de O Livro dos Espíritos. E de maneiras que nesses século e meio e mais 14 anos, 164 anos, esta obra não foi desmoralizada. E todo o conteúdo que é dos espíritos superiores, da revelação do Espiritismo, todo o seu conteúdo continua intacto. E que a ciência, de lá para cá, nem outra disciplina aqui do mundo conseguiram desmoralizar o que diz o Livro dos Espíritos. Pelo contrário, vem confirmar que esta obra está sempre atualizada. Às vezes, algumas criaturas e alguns mesmo espíritas, eles chegam a dizer que o Espiritismo, ou seja, o Livro dos Espíritos, precisa ser atualizado. Mas, em nossa opinião, o Livro dos Espíritos, ele não precisa ser modernizado, porque ele é sempre atualizado, sempre moderno. Não precisa ser atualizado. E ele deve se conservar nesta forma simples, perguntas de Allan Kardec simples e respostas simples também dos espíritos superiores.
de maneira que o Livro dos Espíritos continua de pé e veio estabelecer as bases para levantar o edifício do Espiritismo, da ciência do Espiritismo, da religião do Espiritismo e da filosofia do Espiritismo. Tudo relativo ao espírito reencarnado, que somos nós, que pertencemos à humanidade reencarnada, e que se estende esses conhecimentos ao espírito desencarnado, que faz parte, ou fazem parte os espíritos desencarnados, da humanidade invisível, fora do corpo, mostrando assim que as duas humanidades, elas estão fundidas, e uma está dentro da outra, como diz Allan Kardec. E de maneira que nós abrimos aqui o Livro dos Espíritos no Prolegômenos e vamos fazer uma leitura breve do que Allan Kardec abre esses prolegômenos. E ele diz assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz os fenômenos, revelando a ação de uma vontade livre e inteligente. Que vontade livre e inteligente é essa que Allan Kardec se refere? Apenas abrindo um breve parêntese para fazer um adicional, um aditivo. São os espíritos, vontade livre e inteligente, que são uma das forças da natureza, os espíritos. E Allan Kardec continua no seu breve comentário. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. E que são essas forças, ou essa força que Allan Kardec se refere aqui? São os espíritos. Os espíritos, eles formam, como atrás dissemos, uma das grandes forças da natureza, que se manifestam através de sinais materiais, que são os fenômenos. E eles se comunicam, essa força da natureza, que são os espíritos, se comunicam através de médiuns, porque os médiuns são a ponte que liga os dois mundos, o mundo material dos homens ao mundo espiritual dos mortos, entre aspas, porque não existe morte, e no universo não existe destruição, mas transformação de seres inferiores em seres superiores. Logo, o Espiritismo também não prega morte, não prega destruição. O Espiritismo prega transformação e não morte, refletindo esses ensinos, o que é o universo. O universo não tem morte, tem transformação dos seres. E Allan Kardec continua no seu breve comentário. Ora, interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal, que é a matéria, o corpo do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. É a revelação do Espiritismo. E essa revelação foi trazida para a humanidade pelos espíritos superiores. Eles são os autores dessa revelação. E Kardec continua: as comunicações entre o mundo espírita, o invisível, e o mundo corporal, o material, estão na ordem natural das coisas. É o que Kardec nos diz. E não constitui fato sobrenatural, tanto que
De tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas da humanidade. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todas. Quer dizer, a manifestação dos Espíritos vem desde o início da humanidade e está em todos os povos da humanidade, que até hoje as religiões consideram manifestações do sobrenatural, mas não é sobrenatural. Está dentro das leis naturais a manifestação dos espíritos e não no sobrenatural. E continua Kardec: os espíritos anunciam, através do Livro dos Espíritos, que chegaram os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação dos espíritos, manifestação universal, e que, sendo eles os espíritos superiores, elevados, sendo eles os ministros de Deus, e sendo eles os agentes da vontade de Deus, têm eles por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Uma nova era, quer dizer, nós estamos vivenciando a nova era, a era do Espiritismo. Este livro, acrescenta Kardec, é o repositório de seus ensinos. Foi escrito, este Livro dos Espíritos, por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém este livro dos Espíritos que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Ora, só a ordem e a distribuição metódica das matérias deste livro, assim como as notas de rodapé e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Quem foi aquele que recebeu a missão de publicar o Livro dos Espíritos? Allan Kardec. Foi um sábio lá da França, chamado Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que era o nome dele nos meios da sabedoria, das academias, do gênio da França, e que ele recebeu o pseudônimo de Allan Kardec, porque este foi o nome dele em uma encarnação muito antiga entre os druidas, lá mesmo na França. Naquela época ele teve o nome de Allan Kardec e voltou vários séculos depois com o nome de Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E por sugestão dos espíritos superiores, ele colocou esse pseudônimo de Allan Kardec, que recebeu a missão de publicar o Livro dos Espíritos. Aí diz: e os espíritos superiores, para reforçar, fortalecer a fé de Allan Kardec, eles dizem mais abaixo, na mensagem que deram, uma mensagem especial: Allan Kardec, ocupa-te, cheio de zelo e de perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas, antes de o divulgar, Kardec, revelemos juntos, a fim de lhes verificarmos todas as minúcias.
E continua o Espírito na sua mensagem especial. Estaremos contigo, Kardec, sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. E ele continua, o Espírito Superior, na sua pequena mensagem. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nossa ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós tu diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissemos. E mais adiante, o Espírito acrescenta para prevenir Allan Kardec e fortalecer a fé de Allan Kardec. Não te deixe desanimar pela crítica, Kardec. Encontrarás contraditores encarniçados, que era quem? Os materialistas e os ateus da época. Foram os maiores inimigos de Kardec e do Espiritismo. Por isso é que o Espírito disse, não te deixe desanimar pela crítica, encontrarás pela frente contraditor encarniçado, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Ele se referia aos espíritos desencarnados, que tem os inimigos entre eles, do Espiritismo e de Kardec. Sem se contar a quantidade de materialistas e ateus reencarnados, que se constituíram na época inimigos do Espiritismo. Fechamos esse aditivo. Prossegue sempre, Kardec, na tua missão, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. E o Espírito, ele continua na mensagem para encerrar. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer, Kardec, que experimentarás vendo a doutrina espírita propagar-se e bem compreendida pela humanidade, será uma recompensa para ti, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquiete, Kardec, pois com os espinhos e as pedras que encontrarás nos caminhos, que os incrédulos ou os maus acumularão na tua estrada, na tua missão. Conserva a confiança em Deus. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te, Kardec, de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que eles repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, quer dizer, os interesses da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho, Kardec, e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode ser visto do cego, Kardec, para fazer perceptível a sua luz. E os espíritos que deram essa comunicação, não é?
eles deram o nome, são justamente esses espíritos, os mensageiros de Deus, os irresponsáveis, os autores da revelação de Deus à humanidade, que se chama Espiritismo. E os espíritos que assinaram a mensagem, João Evangelista, o apóstolo de Jesus naquela época, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, que era o guia espiritual direto de Allan Kardec, e guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec fundou e fez a manutenção dela até a sua morte. Outro espírito, o espírito de verdade, que liderava o grupo de espíritos, Platão, Fenelon, Franklin, Emanuel Swedenborg, entre outros espíritos superiores, outros espíritos luminosos. Então, meus prezados amigos e companheiros, fizemos questão de fazer a leitura integral deste prolegômenos, parte de Allan Kardec e parte dos espíritos superiores que deram esse nome. João Evangelista, Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Frank Swedenborg, entre outros. E entre outros espíritos, entre esses outros espíritos, está, entre outros, a figura de Paulo, o apóstolo, que dá muitas mensagens que estão inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras de Allan Kardec, que são a enciclopédia número 1 que nós consideramos do Espiritismo, da literatura do Espiritismo, da revelação do Espiritismo. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de encerrar o programa. Leiam a base do Espiritismo, que é a base, que são os 5 livros da codificação do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns, seguido o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de o livro Céu e o Inferno, seguido de a Gênese. Este é o Pentateuco kardeciano de Allan Kardec, chama-se a base. Conheça o Espiritismo pela base. É isto que volta a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que tem como objetivo estimular as criaturas para o conhecimento de Allan Kardec, das obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.